E aí, gente, tudo bem? Vim trazer pra vocês o estudo do Consolador, como eu sempre faço, dia sim, dia não. Vocês já estão sabendo, né? Quem me acompanha já sabe que eu faço dia sim, dia não, né? Um dia o Caminho da Luz e outro dia o Consolador. E hoje é dia do Consolador. E essa live, ela vai pro canal Espiritismo Raiz Estudos, tá? Então, se você assistiu minha live ao vivo, vai dar uma conferida no Espiritismo Raiz Estudos pra ver se eu já postei esse conteúdo lá, pra você dar like, seguir, né, comentar e apoiar pra mais gente ficar sabendo desse conteúdo e mais gente se doutrinar, né? E melhor ainda, se evangelizar, porque aqui a gente evangeliza, a gente não só doutrina, tá bom? Antes de tudo, vamos fazer uma prece, né, pra consagrar nosso estudo. Então vamos fechar os olhos e vamos fazer nossa prece. Senhor Jesus, eu peço que abençoe essa live, peço que abençoe nosso momento de estudo, peço a espiritualidade superior que nos guie, nos ilumine nossos pensamentos, nossos corações, para poder entender e compreender da melhor forma possível o que vai ser passado aqui hoje. Que assim seja. Vamos começar então agora. 263. Deve-se atribuir ao judaísmo missão especial em comparação aos demais ideais religiosos do tempo antigo? Embora as elevadas concepções religiosas que floresceram na Índia e no Egito e todas as grandes ideais de conhecimento da divindade que povoaram a antiga Ásia em todos os tempos, deve-se reconhecer no judaísmo a grande missão da revelação do Deus único. Enquanto os cultos religiosos se perdiam na divisão e na multiplicidade, somente o judaísmo foi bastante forte na energia e na unidade para cultivar o monoteísmo e estabelecer as bases das leis universalistas, sob a luz da inspiração divina. Por esse motivo, não obstante, os compromissos e os débitos penosos que parecem perpetuar os seus sofrimentos através das gerações das pátrias humanas no doloroso curso dos séculos, o povo de Israel deve merecer o respeito e o amor de todas as comunidades da terra, porque somente ele foi bastante grande e unido para guardar a ideia verdadeira de Deus, através dos martírios da escravidão e do deserto. Então aqui, gente, fala que o judaísmo foi muito importante na história do monoteísmo, né? Porque enquanto as outras religiões ainda cultuavam o politeísmo, né? Eram religiões pagãs. Somente o judaísmo ele teve a grande missão da revelação do Deus único, né? Do Deus, somente Deus, o Deus que a gente conhece, que foi o início de tudo. Que no judaísmo, claro, que não é a mesma definição do que no espiritismo, mas teve uma grande importante missão o judaísmo de apresentar pra gente, apresentar pro planeta Terra, pra humanidade, o Deus único. Então é isso que esse texto quis dizer. 278. Devemos considerar como profetas somente aqueles que se referem às páginas do Velho Testamento? Além dos ensinamentos legados por um Elias ou por um Jeremias, temos de convir que numerosos missionários do plano superior precedem a vinda do Cristo, distribuindo no mundo o pão espiritual de suas verdades eternas. Um Shakyamuni, um Confúcio, um Sócrates foram igualmente profetas do Senhor na gloriosa preparação dos seus caminhos. Desenvolveram-se distante do ambiente dos costumes israelitas, pautaram a missão no mesmo plano universalista em que as tribos de Israel foram chamadas a trabalhar, mas mais particularmente pelo progresso religioso do mundo. Então há muitos profetas, gente, além de Elias, de Jeremias, né? Dos profetas que a gente conhece da Bíblia. Há muitos outros profetas que precederam a vinda do Cristo, tá bom? Vamos para uma próxima. 300. Como interpretar a missa no culto externo da Igreja Católica? Muito interessante essa eu nunca tinha lido. Eu acho que as duas anteriores eu já tinha lido, viu? Vamos ler a resposta.
Perante o coração sincero e fraternal dos crentes, a missa idealizada pela Igreja de Roma deve ser um ato exterior, respeitável para nós outros, como qualquer cerimônia convencionalista do mundo, que exija a mútua consideração social no mecanismo de relações superficiais da Terra. A Igreja de Roma pretende comemorar com ela o sacrifício do Mestre pela humanidade. Todavia, a cerimônia se efetua na conformidade com a posição social e financeira do crente. Ocorrem dessa maneira as missas mais variadas, tais como a do galo, a nova, a particular, a pontifical, a das almas, a seca, a cantada, a chã, a campal e etc. Adstritas a um pontuário tão convencionalista e tão superficial, que é de admirar a adaptação ao seu mistifório, por parte do sacerdote inteligente e afeito à sinceridade. Então aqui, gente, fala que a gente tem que respeitar e respeitar mesmo os cultos de outras religiões, como a missa. Pergunta aqui na questão, como interpretar a missa no culto externo da Igreja Católica? Nós temos que respeitar, é muito respeitável para nós outros, como qualquer cerimônia convencionalista do mundo. Tem que ter a consideração social nessas cerimônias, mas a gente já enxerga de outra forma, porque aqui no texto mesmo fala que são cerimônias materialistas, né? E diferente do nosso tipo de jeito de cultuar a Deus, a Jesus Cristo. Porque a missa, como fala aqui no... Eu não conheço muito, gente, do católico, mas fala que a Igreja de Roma pretende comemorar com a missa o sacrifício do Mestre Jesus, né? Todavia, a cerimônia se efetua na conformidade com a posição social e financeira do crente. Então, dependendo, porque tem a oferta ali, então dependendo da condição social, muda ali a cerimônia, né? De ponto de vista do crente. Daí fala alguns tipos de missa, do galo, a nova, entre outras. Muito legal, gostei. Podem ir escrevendo o que vocês acham. 369. É aconselhável a evocação direta de determinados espíritos? Não somos dos que aconselham a evocação direta e pessoal em caso algum. Se essa evocação é passível de êxito em sua esquibilidade somente por ser examinado no plano espiritual, daí a necessidade de sermos espontâneos, porquanto no complexo dos fenômenos espíritas, a solução de muitas incógnitas espera o avanço moral dos aprendizes sinceros da doutrina. O estudioso bem intencionado, portanto, deve pedir sem exigir, sem orar sem reclamar, observar sem pressa, considerando que a esfera espiritual lhe conhece os méritos e retribua os seus esforços de acordo com a necessidade de sua posição evolutiva e segundo o merecimento de seu coração. Podeis objetar que Allan Kardec se interessou pela evocação direta, precedendo a realização dessa natureza, mas precisamos ponderar no seu esforço a tarefa excepcional do codificador, aliada à necessidade e méritos ainda distantes da esfera da atividade dos aprendizes comuns. Então aqui, gente, fala que os espíritos que estão falando aqui com o Chico Xavier não são dos que aconselham a evocação direta e pessoal em caso algum de espíritos, mas Allan Kardec se interessou pela evocação direta, né? Porque ele precisava daquilo, porque no próprio texto fala que se examinado que aquilo é correto, aquilo é válido pelo plano espiritual, pelo plano superior, vai acontecer, tá? Mas eles não aconselham a evocação direta. Mas mesmo Allan Kardec tendo sido adepto da evocação direta, né, para realização dos estudos. Porque como eu falei já, né, se o plano espiritual, se o plano superior decidir que é porque é, entendeu?
253. A virtude é concessão de Deus ou aquisição da criatura? A dor, a luta e a experiência constituem a oportunidade sagrada concedida por Deus às suas criaturas. Em todos os tempos, todavia, a virtude é sempre sublime e imorredoura. Aquisição do espírito, nas estradas da vida, incorporada internamente aos seus valores conquistados pelo trabalho e esforço próprio. Então, gente, a virtude não é algo dado por Deus, é algo conquistado, sabe? Todas as virtudes, às vezes a pessoa tem uma virtude, né, e as pessoas falam, nossa, foi dado por Deus, Deus te presenteou, mas não, foi o próprio Espírito que conquistou aquilo na caminhada espiritual, na caminhada de vida, não só encarnada como espiritual dele, né? É claro que Deus permitiu que ele adquirisse aquilo, então Deus tem um papel fundamental naquilo, só que Deus não deu de mão beijada. Deus deu a permissão para que a pessoa evoluísse e adquirisse aquela virtude, tá bom? Vamos para o último. 115. É a filosofia a interpretação sintética de todas as atividades em evolução na Terra? A filosofia constitui, de fato, a súmula das atividades evolutivas do espírito encarnado na Terra. Suas equações são as energias que fecundam a ciência, espiritualizando-lhe os princípios, até que unidas uma à outra, indissoluvelmente penetram o atrito divino das verdades eternas. Muito legal. Esse foi rapidinho. Filosofia. Só tem uma questão de filosofia aqui. Muito legal, gente. Gostaram do estudo de hoje? Espero que tenham gostado, viu? Vamos comentar aí agora o que acharam do estudo de hoje, o que vocês têm para comentar sobre, qual foi a questão que mais gostaram. Quem tá entrando agora, a gente já acabou o estudo, viu? Era o estudo do Consolador. E se vocês não assistiram, pode assistir gravado, tá bom? Gostei da virtude. Muito legal, muito bom. Então é isso, gente. Muito obrigada por assistirem. Quem não assistiu, quem chegou agora, assista gravado. E quem tá na live, vai na live gravada, que eu vou gravar agora, né? Vou soltar no perfil e escreve eu estava na live. Gente, façam isso. Compartilhem, comentem, curtam, porque é muito importante para a divulgação da doutrina espírita, tá? Um beijo e até a próxima.